eu venho trazer aqui para vocês hoje não somente um review, mas a nostalgia desse brinquedo de infância, a minha história com os comandos de ação, como eu os conheci, e vou apresentar para vocês essa figura específica, que foi representado pela primeira figura dos SOS comandos que eu tive contato, o Gladius. Então, galera, esse não é exatamente o Gladius que eu tinha na minha infância, a primeira figura que eu tive contato, mas é o mesmo personagem. Eu não conhecia os SOS comandos de nome, eu só via como soldados mesmo, eu não sabia o que era um G.I. Joe ou um SOS comando na minha infância. Eu moro bem no interior do estado do Rio, e naquela época não tinha como eu ter acesso a essas informações, nem através de amigos. Era muito raro ver uma peça dessa em mãos de alguém. Mas eu conheci os SOS comandos através da minha avó. Em alguns períodos, no fim de semana a gente tinha que ficar na casa da minha avó, eu e minha irmã, enquanto meus pais trabalhavam. E nesse mesmo período, a gente ficava ali, tinha um quintal grande, a gente explorava, né, o quintal, as coisas. Na casa da minha avó morava com ela minha tia, meu tio, o meu primo um pouco mais velho, meu primo adolescente. E ele tinha algumas figuras, né? Ele tinha algumas figuras no quarto dele, algumas coisas assim, de recordação da infância. Mas não foi através dele que eu conheci os SOS comandos. Foi um dia que eu estava explorando ali o quintal, a área superior do quintal, que ficava do lado da casa. Eu acabei vendo em cima da telha um pontinho vermelho e aquilo me chamou a atenção. Quando eu cheguei mais de perto do telhado, eu vi que era um boneco. Era exatamente o Gladius, mas não essa versão, era a versão anterior dele, que ele vinha com a camisa sem as mangas, né? Vinha com os braços de fora, não tinha esse cinturão esculpido, o cinto era de uma borracha, na qual ele estava sem ela também. E, e ali eu arrumei um galho grande, acabei puxando ele do telhado e consegui recuperar ele. Ele estava bem sujo, parecia que estava ali há muitos anos, em cima daquele telhado. Provavelmente numa daquelas brincadeiras de, de jogar o soldado com a sacola, né? O paraquedas que a gente fazia, para ele ir tendo aquele momento de queda mais leve, né? Só que provavelmente ele se perdeu. E muitos anos depois, ali na minha infância, eu acabei encontrando ele. Fiquei muito feliz com ter encontrado um boneco daquela qualidade que eu não conhecia. E corri para minha avó e perguntei se eu podia ficar com ele e tal. Ela falou que não teria problema, porque meu primo era muito mais velho, não ligava para essas coisas. E eu lembro que eu deixei ele ao lado da cama, na qual minha avó estava sentada. Quando eu acabei de pedir, eu deixei ele ali, fui pegar uma água, alguma coisa. E no que ela foi se levantar, ela acabou sentando em cima dele. E no que ela sentou em cima dele, ele simplesmente virou farelo. Todo o peitoral dele ficou trincado e se partiu. A parte da cintura ficou só algumas partes que eram mais emborrachadas inteiras, como a cabeça dele ficou solta, os braços. E naquele momento eu fiquei simplesmente sem reação e decepcionado, porque eu tinha acabado de achar um boneco muito bem feito, é diferente dos que eu tinha, dos que eu via com meus amigos e via na rua. E eu ainda tinha um desejo de encontrar outras figuras dessa, que eu não via nas lojas. E muitos anos depois, minha mãe acabou me presenteando com uma cartela com 4, no qual veio essa figura. Isso lá no meado dos anos 2005, 2006, não lembro ao certo. No qual veio essa peça e veio mais 3 com ele. Veio essa figura aqui que é idêntico ao Rambo, sempre chamei ele de Rambo. Veio este personagem, que parece que é o principal da linha.
e veio esse daqui que é igualzinho o Chuck Norris. Eu acabei perdendo com o tempo, né, a perna dele, mas acredito que ainda está em das minhas bagunças, das coisas guardadas. E é claro que todos eles merecem uma grande customização, assim como eu fiz com essas bases que vinham em cor de plástico mesmo, igual as armas deles. Eu ainda tenho os acessórios, veio misturado na cartela, não é nenhum acessório específico para cada um deles. E fiquei muito feliz porque depois de anos eu não recuperei somente o Gladius, mas eu consegui mais figuras que eu queria e simplesmente sem falar nada, eu os ganhei sem lembrar que eu os queria. Foi um grande presente, foi algo assim que de coração eu entreguei e lá na frente o Senhor me abençoou. Eles simplesmente vieram a mim, algo que eu queria muito na infância, e eles acabaram voltando para mim de alguma forma. E são figuras incríveis. Eu não tinha acesso a saber qual era o fabricante, depois eu soube que era da Gulliver, né? Depois de adolescente, vendo vídeos. Vou até deixar aqui no link do Coleção e Ação e Show com o Fábio. Ele dá uma explicação incrível como surgiram as peças no Brasil. E para aqueles que querem também adquirir, pô, Ricardo, eu tive na minha infância, eu gostaria de ter novamente os veículos, as figuras. Eu vou deixar aqui o link também do canal do Noventista, com a conta dele do Mercado Livre. Ele sempre está trazendo essas figuras raras em ótima qualidade, em ótimo estado. São figuras incríveis que ele consegue. Já comprei muita peça com ele e certamente com ele vocês vão conseguir ótimas figuras. Mas esse meu breve relato, eu gostaria de deixar essa experiência com vocês, que foi o que me trouxe essa nostalgia, essa alegria de ainda ter as peças, de guardar esses momentos de lembrança da minha infância, que hoje a gente vê, a gente ri, né? A minha avó sentou em cima da figura e desmanchou ele, literalmente. E são as lembranças que eu tenho com essa coleção. E eu sei que muitos também têm, brincando com eles, jogando os soldadinhos para cima com sacola, como se estivesse voando de paraquedas, brincando no meio da lama com os carrinhos, com as figuras em batalha. Mas eu vou deixar aqui embaixo uma pergunta para vocês. Qual a melhor experiência que vocês tiveram com comandos de ação? E se vocês gostarem do vídeo, eu vou sempre estar trazendo mais figuras, não só de review como este, né? Mostrando os acessórios que vieram, mas também trazendo as experiências e por que eu tenho essas peças até hoje, qual tipo de lembrança eu tenho com elas. Desde já, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.